Olá, irmãos, a paz do Senhor, Shalom Adonai, mais uma porção aqui da Palavra de Deus para nós, né? Para que nós possamos meditar e refletir um pouquinho. Uma questão que me foi colocada, muito interessante, eu vou até compartilhar com os irmãos, que fala a respeito desta questão da liberdade, né? Onde, infelizmente, ainda nós temos uma controvérsia muito grande entre liberdade e libertinagem de algumas coisas, né? Acreditando que tudo nós podemos. Não é bem assim que as coisas ocorrem, né? E nem ficar no clausuro, né? Como de outrora. Vamos entender um pouquinho essa questão quando se fala liberdade, ali dentro do contexto da palavra de Deus, para que nós possamos compreender melhor. Liberdade, na verdade, não é aquela questão provisória, nós estamos falando de uma liberdade que Cristo nos entregou por conta da sua morte vicária. Isso que é interessante, que eu vou amarrar depois, num outro momento, sobre aquela condição do verbo, né, que está escrito lá no livro de João, né? No princípio de todas as coisas, o verbo. Eu vou chegar lá nesse exato momento, né? Agora, esse contexto da liberdade, vamos dar uma olhadinha no livro de Tiago, que é muito interessante. Tiago, ele sempre está focando o lado social, sociabilidade, uma coisa muito bacana. E Tiago, capítulo 1, verso de número 25, que é muito interessante. A palavra do Senhor diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Olha que interessante. Então eu tenho aqui a lei perfeita da liberdade. Vamos entender essa liberdade em 3 momentos: físico, o espiritual e a lei moral. Né? Então eu tenho 3 momentos que foca o livro de Tiago nesse sentido, que é bem diferente daquela liberdade provisória. Por favor, isso aí é questão judicial, é um outro momento, ok? Mas conosco nós temos lá, olha que interessante o conceito dessa liberdade, quando eu mergulho aqui dentro deste verso, numa exegese, fazendo aí uma hermenêutica muito bacana nesse sentido. Diz assim: faculdade de cada pessoa tem de pensar, decidir e agir, e assim sucessivamente, sem constrangimento, dentro do limite das leis estabelecidas. Olha que interessante, isso é liberdade, que é o que Tiago está pregando para nós e que Cristo também nos ensinou. É uma liberdade sem constrangimento. Por quê? Estamos a partir de um pressuposto desta questão do livre-arbítrio que eu vou comentar mais tarde nesse sentido. Mas eu tenho a liberdade física, legal, que eles estão comentando aqui, que faz parte do ano do júbilo da lei. Você vai ver isso no livro de Levíticos, capítulo 25. As pessoas que eram escravas, né, elas tinham a liberdade, né, no júbilo, né, no ano do júbilo, lá em Levíticos. Nós temos a liberdade espiritual, que você vai ver lá em Isaías, capítulo 61, verso 1, onde a lei é dada. E nós temos o cumprimento desta lei lá no livro de Lucas, capítulo 4, verso 18, que é o cumprimento em Jesus Cristo, que é a perfeita liberdade. Eu estou abrindo o leque, eu estou abrindo, né, a composição celestial. Então nós temos lá Atos capítulo 26, 18, João 1, 29, Romanos capítulo 6 e 7 e 8, e temos Gálatas 3. Olha que interessante, no campo da espiritualidade o irmão dá uma estudadinha posterior, ok? Nós temos então o item 3, que é a moral, né? A liberdade prescrita na moral. Você vai ver isso em Romanos capítulo 14, 1 de Coríntios de 8 a 10. Então veja bem, o amor, né? O amor ao próximo. Então essa liberdade, ela carrega dentro do livro de Tiago, pela igreja, que ele chama de teresqueia, né? Que é uma religião pura, dentro da questão do quê? Do serviço social. O amor ao próximo. A execução do amor ao próximo. Eu preciso dessa liberdade que está aqui.
essa liberdade, se eu trago ela para nós, no campo da sociabilidade, eu vou ter lá o psicobiosocial filosófico, eu tenho o teológico, eu tenho o jurídico e etc. Todas essas pessoas vão falar de liberdade. Todas essas instituições de faculdade, elas vão falar desta liberdade, que está no campo da diversidade, que vai trabalhar o preconceito e vai trabalhar as diferenças de classes sociais, que infelizmente esses dois princípios ainda é muito forte aqui no Brasil, muito forte, por falta de uma iniciativa política. Vergonha na cara, né? Nossos políticos hoje, quando eu olho para eles, a ideia que eu tenho é que nós estamos olhando para uma creche, né, onde aquelas crianças brincam e não sabem o que estão fazendo, é desta forma, né? Bom, enfim, esse seria um outro momento. Mas eu tenho lá o Gálatas capítulo 5:1, onde eu vou identificar o jugo da servidão, que é o que Paulo está combatendo. Porque como ele combate isso? Na liberdade em Cristo. Olha, eu não preciso mais disso. A lei, ela foi suplantada. Só que a lei que mata é a lei que liberta e que salva. Em Jesus Cristo. Aí eu vou entrar onde? No livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele parte de um princípio do limite do caráter de cada um. Então, não é uma questão presa, ortodoxia, uma cultura de outrora que tem para prevalecer. Não, eu tenho momentos. Eu tenho que olhar todos esses momentos que ocorreram no decorrer do mundo, da sua época, né? O seu século, a sua cultura. Eu tenho que analisar todas essas coisas. A liberdade aqui em 5:1 não está dizendo uma liberdade que significa, então eu posso pecar. Não, não é assim. Não é assim. Eu tenho que ter responsabilidade, maturidade. Essa é a lei perfeita da liberdade. E não trancar você no clavo. Não pode isso, não pode aquilo outro, isso. Não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É até onde eu posso ir por conta do Espírito Santo de Deus em mim. E não por conta de uma ortodoxia dogmática que foi imposta há anos atrás como cabresco. Tem que ser dessa forma. Não. Jesus nos libertou com responsabilidade. Amém? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. E eu vou, num outro momento, estar falando a respeito do verbo, que vai estar complementando para os irmãos. Amém? Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Tchau, tchau. Shalom Adonai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paz do Senhor.